Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário pastor Leandro Ramos aqui. Estamos gravando uma série sobre casamento. Gravamos 3 vídeos, vamos voltar em breve. Mas devido ao conflito Irã versus Israel, muitas teologias heréticas, muitos heréticos, muitos hereges falando sobre Israel e pessoas da igreja por ignorância, por reproduzir vídeos de ideologias partidárias, extrema direita, extrema esquerda. E aí não estuda a Bíblia Sagrada, não tem uma teologia sistemática, concisa, apurada, muitos textos, aplicam textos fora de contextos, pretexto de heresia. Primeiro nós precisamos saber sobre Israel, quem é o povo de Israel, e tentar falar alguma coisa em 10 minutos sobre o conflito do Oriente. Temos que gravar, do Oriente Médio, temos que gravar alguns vídeos para tentar trazer a luz das Escrituras para todos, cristãos, católicos, que têm dúvidas sobre este tema. Um amigo de serviço me pediu, e eu vou atender esse pedido, porque é um pedido urgente. Eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo 9, vamos ler alguns versículos em nome de Jesus. A partir do versículo 6, na epígrafe da minha Bíblia fala sobre a liberdade absoluta da graça de Deus. Versículo 6, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Aleluia. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os espirituais já começaram a entender. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Aleluia. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, os patriarcas como Abraão tiveram filhos como mulheres diferentes, porque naquela época podia. E vai ter uma árvore genealógica que vai ter a descendência daqueles que são aprovados por Deus, o povo de Deus, e vai ter a descendência daqueles que são reprovados por Deus. Amém? E eu vejo muitas irmãs dizer: eu sou a menina dos olhos de Deus. Está aplicando esse texto fora de contexto. A menina dos olhos de Deus é Israel. E são muitos filósofos, muitos estudiosos, historiadores. Eu vou pela teologia, pela Bíblia Sagrada, palavra de vida eterna, que é o que eu estudo. É o que eu vou buscar no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Mas são muitas coisas para organizar e muitas ideias para falar, não dá para falar em tempo curto. E são estudos sistemáticos, aprofundados, de uma teologia profunda e reveladora das Sagradas Escrituras. Mas, de antemão, precisamos entender que em Israel, na Israel atual, no Estado de Israel, existem 3 religiões principais: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O cristianismo são aqueles judeus que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, ou pessoas que saíram daqui para lá por algum motivo, casamento, e já tem
essa cidadania, né, no Estado de Israel. E o judaísmo são judeus, né, originário da descendência, não pode ser em contrário, das 12 tribos de Israel. E lá tem os extremistas, o Islã, o islamismo. Nem todos são extremistas, mas os grupos como Hamas, Hezbollah e todos os grupos extremistas no mundo geralmente se originaram do Alcorão, dos seguidores de Maomé, do islamismo. Então a gente precisa entender essas situações. Agora, de Gênesis a Apocalipse, as promessas são sobre o povo de Israel. E tem aquele versículo clássico que se Israel não rejeitasse a promessa, essa promessa não nos alcançaria. Por isso Deus escolheu um descendente da tribo de Benjamim, chamado apóstolo Paulo, para ser o pregador dos gentios, o pregador das nações. A gente precisa saber primeiro quem é Israel e quem são os israelitas. Isso é uma pergunta muito importante, porque o Estado moderno de Israel oferece o direito de retorno a qualquer pessoa judia do mundo. É lei. O que é exatamente que torna uma pessoa judia? É uma genealogia que retrocede a Abraão? É uma pergunta. Ou uma adesão devota à Torá, a antiga lei, o Antigo Testamento. Os judeus ortodoxos, conservadores, modernos, reconhecem diversos critérios como suficientes para qualificar uma pessoa como judeu. A pessoa precisa somente satisfazer um dos seguintes critérios para ser considerado um judeu. E nós vamos examinar e mencionar alguns critérios rapidamente. Primeiro, tem uma mãe judia? Esse critério reconhece a identidade judia como sendo transmitida da mãe para o filho. O cordão umbilical direto, a linhagem sanguínea e não a fé. É a consideração essencial. Então, um dos primeiros critérios para reconhecer um homem, uma mulher, um judeu ou uma judia, precisa vir de uma mãe judia. O segundo critério, fé em Deus e na Torá. Esse critério atribui identidade judia àquele que tem fé no Deus Jeová, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como relata na Torá. Esse critério permite a conversão dos gentios, dos forasteiros, de outras religiões, outros credos, ateus, ao judaísmo. Tá certo? Então, esse é o segundo critério, é ter fé em Deus na Torá. O terceiro critério, a tradição cultural. Esse critério reconhece que aqueles que praticam os costumes judaicos e mantêm tradições judaicas é o critério predominante entre os judeus americanos, por exemplo, os quais a maioria seria classificada como reformistas. Então, o terceiro critério, precisa ter um dos três, pode ter mais de um, mas precisa ter só um dos três, é a tradição cultural. O quarto critério, opção pessoal, conversão genuína. Esse critério reconhece a identidade judaica em qualquer pessoa que se converta ao judaísmo, porque optou por fazer isso. Etnia é outro critério. Esse critério considera que o elemento básico da identidade judaica é a origem de ambos os pais, a pátria e a fé. E a prática religiosa também são levadas em consideração, mas não são necessárias. Então, se ele vem de uma etnia, a descendência do pai e da mãe, isso também é um critério que pode ele ser reconhecido como judeu. Nem todos que são de Israel são israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 6. O ensinamento de Paulo, do apóstolo Paulo, Israel é uma questão de escolha, mais do que nascimento. Está lá no texto de Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao 13. A gente leu até o 16, se não me falha a memória. Tem todos aqueles que são chamados filhos de Abraão, descendências naturais, são na realidade a sua semente. Como demonstra em Gênesis capítulo 21, versículo 12, que afirma: em Isaac será chamada, quase não sai, a sua semente. Essa é a parte 1. Vem a parte 2. Que Deus abençoe em nome de Jesus.